Bom dia! Bom dia! Estamos chegando! Estamos chegando! Bom dia! Esse é o nosso primeiro café. Levanta, pega o seu café, vem com a gente. Primeiro café de julho, primeiro e último de julho. Não podíamos encerrar esse mês de julho tão especial e maravilhoso sem o nosso café. Glória a Deus. Vamos entrando. Levanta e pega o seu café e vem com a gente. Tá quentinho, 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 quentinho. Bom dia. Bom dia, vamos entrando. Pega o seu café e vem com a gente. Bom dia. Todo café é uma emoção. Vamos compartilhar esse café, hein? Ó, levanta, pega o seu café, tá quentinho, quentinho, quentinho. Bom dia, Carol. Esse café, todo café, tá vendo a fumacinha dele? Todo café tem muita emoção. Esse café também teve emoção. O outro café, dia 9, que foi ao ar, mas não concretizamos, teve muita emoção. Ó, e nosso Deus é vitorioso. Vamos ouvindo e vamos começando daqui a pouquinho. Enquanto adoramos, vitorioso és, na tempestade está seu nome. Bom dia, Dudu! Tudo bem, meu lindo? Os reinos em vão, teu trono acima está. Bom dia, Noêmia. Bom dia, Cris. Quem sentiu o café? Quem sentiu saudade? Quem sentiu? Bom dia, Cris. Quem sentiu saudade do café em julho? Levanta a mão, coloca um coração, põe um cafezinho. Esse mês foi maravilhoso. Senti muita saudade do café, gente. Porque, pra quem não tá entendendo muita coisa que eu estou falando, nosso café, ó, que trovão. Ouve aí, depois eu falo. Bom dia, Hanna. Deus é vitorioso, a gente vence com o nosso Deus, glória a Deus. Bom dia, vamos entrando. Ai, gente, estou muito feliz e animada, meu Deus. Deus é imutável, Ele é vencedor e nos faz vencer. Bom dia, Ed. Ai, gente, que maravilha. Que maravilha, glória a Deus. Estou muito feliz, estou muito animada. Já vou chorando aqui. Ninguém entendendo nada. Alguns. Bom, levanta, pega o seu café, vem com a gente. 8h22. Gente, nossa, é maravilhoso.
Porque o que aconteceu no café, né? O nosso café é sempre todas as quinzenas, né? Então, 2 vezes por mês, aos domingos nós estamos aqui, 8 horas. Às vezes com um pouco de delay do horário, mas estamos aqui, né? Na parte das 8 da manhã. E esse mês de julho éramos para ter 2 cafés. Esse tema aqui, abandona o teu Deus e morre, era referente ao dia 9. Então, Deus deu uma palavra e nós estávamos com o pastor Martai. Só que aí teve um problema no meio da transmissão. E nós não conseguimos continuar. Só que o Senhor nos dá ordem pra gente continuar. Então, a gente conversou, eu falei, pastor Martai, precisamos encerrar esse mês e temos que dar essa palavra que Deus me deu, né, sobre Jó. E que Deus nos faz vitoriosos, nós temos que perseverar. Então, hoje, oficialmente, dia 30 de julho, hoje dia 30 de julho de 2023, é o nosso primeiro café e último de julho, né? Graças a Deus. E não poderíamos deixar de o mês encerrar sem trazer o que Deus nos colocou. Essa palavra maravilhosa, linda, fortíssima, para fortalecer o nosso coração, né? Porque já estamos caminhando para um outro mês, agosto. E agosto passa correndo. Daqui a pouco já tá aí no Natal. Muitas coisas acontecendo e Deus é maravilhoso. E o que Deus pede para nós é: não desanimem, não morram, não desanimem, permanecemos firmes em Deus, porque Ele é nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa vida. Então, para mim hoje, esse louvor do Gabriel Guedes, Vitorioso És, tem tudo a ver com o que aconteceu comigo esse mês aqui no café e com a palavra de hoje, né? Então nós vamos começando aí, que vai ser maravilhoso, lindo, 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 lindo. Vamos falar em cima de Jó. O livro de Jó é maravilhoso, riquíssimo. E Jó 2, gente, olha isso, né? Eu sei que muitas pessoas ficaram assim até assustadas. Nossa, abandona o teu Deus e morre. Que é isso, né? Tipo, da onde você tirou isso, Priscila? Tirei da Bíblia, né, gente? Fala sério, né? Da onde que eu tirei? Da minha cabeça sozinha não foi da Bíblia. Eu tava um dia aqui pensando, literalmente estava fazendo outras coisas, não estava assim, refletindo, e me veio essa frase, né? Abandona o teu Deus e morre. Tá em Jó 2:9. Então, vou ler na minha versão NVI, tá? Então sua mulher lhe disse, Jó era casado, né? Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Gente, é muito forte essa frase. E algumas versões tem abandona o teu Deus e morre. Mas aqui na tradução correta é amaldiçoa a Deus e morre. Muitas pessoas dizem que, coitada, ela falou isso que ela estava desesperada. Para quem não conhece Jó, eu vou dar uma breve introdução de quem foi Jó. Depois vocês leiam todo o livro de Jó, vocês vão entender o que eu estou falando. Jó era um homem muito íntegro naquela época, muito justo. Muitos falam que Jó veio até antes de Moisés e antes de Abraão, né? Porque em todo o livro de Jó não aparece os mandamentos, 10 mandamentos, então foi bem antes, né? Mas o que importa é que Jó, como está no livro de Jó escrito, o que importa é que está na Bíblia. Estudiosos gostam sempre de estar trazendo essas informações para poder entender quão valioso é tudo isso. Mas o que importa é que está na palavra de Deus. Que Jó era um homem justo, bom, íntegro, muito admirado pelo Senhor, sabe? Porque Deus gosta de pessoas que são justas, que são íntegras, que são obedientes, né? E submissas à sua vontade e o seu amor. E chegou um momento na vida de Jó que Deus
permitiu. Jó não fez nada de errado. Deus permitiu que toda aquela catástrofe acontecesse na vida de Jó. Você já deve ter ouvido aquela expressão, nossa, tem que ter a paciência de Jó. Porque realmente, ele foi um homem paciente. E Deus busca as pessoas pacientes, mansas, obedientes e humildes para poder ele realizar a sua obra na vida de cada um. Porque pessoas ansiosas não dá, Deus é um Deus paciente, longânimo. Então tudo que vai contra paciência, amor, perdão, como eu falo sempre para vocês, lá em Filipenses 4, lá em Gálatas 5, está fora disso, então você pode descartar porque não vem de Deus, né? Deus, ele é amor, ele é paz. E voltando para a vida de Jó, é o que aconteceu. Num dado momento, o próprio Satanás chegou na presença de Deus e falou, tá vendo o teu servo Jó? Tão bom, tão justo, tão honesto. Deixa eu tirar tudo dele. Vamos testar para saber se ele, perdendo tudo que ele tem, porque vale deixar um parênteses para vocês, que Jó era o homem mais rico naquele momento, na sociedade onde ele vivia. Então você pega hoje, nas suas referências, quem seria um homem assim, uau, rico, milionário. Não vou citar ninguém aqui, mas você faça essa reflexão agora e pense, alguém muito rico nos nossos tempos atuais. Então você pega essa pessoa e põe 3 vezes mais. Era assim, era Jó. Então ele era homem rico, bom, justo. E aí o próprio Satanás falou assim, Deus, deixa eu tocar nele para saber se mesmo ele perdendo tudo, ele vai ainda permanecer te amando, te adorando, sendo justo. Ou na primeira apertada, né, que eu der nele, tradução livre para a gente contextualizar, se ele vai permanecer com você ou não. E Deus permitiu. Sabe por que Deus permitiu? Porque Deus conhecia o coração de Jó. Então nós temos que ter um coração muito amoroso, bondoso e leal e sincero diante de Deus, porque Ele sabe do nosso coração. E Deus só nos leva e permite às vezes situações para mostrar que Ele é fiel nas nossas vidas. E aí, quando começou a acontecer, vocês vão ler no livro de Jó, desde o capítulo 1 já começa falando, Jó era homem bom, justo, e já começa a mostrar as catástrofes. É como se fosse literalmente um dominó. Aí começou a acontecer uma situação, uma outra, até que ele perdeu os filhos, perdeu tudo, ficou com saúde, mas doente, muito doente, e com a esposa. Deus deixou ele com a vida, só que Deus falou para Satanás o seguinte, pode mexer em tudo e tocar tudo, só não toca na vida dele, não tira a vida dele, porque ele é meu. E Deus nos chama pelo nosso nome, até postei recentemente sobre isso, e Deus nos tem, nós somos de Deus. Lembrando que quando você faz a sua confissão de fé, quando você reconhece, quando você verbaliza, lá em Romanos fala, né, se com a tua boca confessares, com o teu coração crer, em Jesus, Cristo, você será salvo. Então, quando você reconhece isso, você pertence a Deus. Ele é seu Pai. Você vive na submissão de Deus. E Deus tinha Jó, né? É meu. Então, você pode fazer o que você achar que você deve, porém, ele é meu. Não toca na vida dele. E você vai ver o que vai acontecer com ele. Deus é maravilhoso. Tudo que Deus faz tem um propósito. Por mais duro, por mais triste, catastrófico, que a gente fala, meu Deus, não tem solução. Isso aqui é impossível que vai dar certo. É possível que mude. Deus é Deus do impossível. Lucas 1,37. Então, eu só dei a primeira parte. E aí, o que aconteceu? Foi começando as perdas, aí veio até a doença. Fala na Bíblia que ele teve uma doença de pele, que ele se coçava com pedaços de cacos, era algo assim, a gente nem consegue imaginar, tanto sofrimento e dor. Ele foi se deteriorando, mas estava com vida, capengo, mas com vida.
E logo no capítulo 2, que começa, Jó tem 42 versículos, ou 42 capítulos. Imagina, no capítulo 2 já mostra a mulher dele dando essa ideia. Lá na Bíblia, na tradução hebraica, que é a tradução original, né? Falam que literalmente, ela falou assim, zombando, né? Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, você já começou tudo errado, né, Jó? Fala sério. Tradução livre da Priscila aqui. E ela falou no tom de zombar, tipo assim, pra tentar tirar ele do foco. Nós não podemos perder o nosso foco. E ele falou o seguinte pra ela, a resposta no 10 ele fala, no Jó 2:10. Porém, lhe disse, como fala qualquer doida, tu falas. Recebestes o bem de Deus e não queríamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Vou ler na minha tradução aqui na NVI, nós vamos entender. Então ela pegou e mandou a ideia para ele, né? Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Ou seja, a esposa dele estava cansada de ver ele sofrer e num dado momento ela se estressou, ficou tão aborrecida que ela pegou no tom de zombar e de joga tudo pra cima. Jó, joga tudo pra cima, Deus não existe, isso é um absurdo, onde se viu? E ele, com toda a sabedoria que Deus deu pra ele, com toda a integridade que ele reteve a sinceridade, o amor e o temor a Deus e falou, você fala como uma louca. E ele não blasfemou contra Deus, ele não amaldiçoou, porque isso é uma loucura, né? E ele disse que você retém o bem de Deus, você quer as bênçãos, mas se Deus traz alguma provação você não quer? Ou seja, Jó sabia que Deus estava com ele. E que apesar de tudo, o Senhor seria glorificado, adorado, exaltado. E é bem isso, gente. E aqui eu falo, né? Andar com Deus nos dias bons é ótimo, né? Claro. E nos dias ruins? Deus nos quer ensinar sobre se relacionar com Ele. Quando você sabe do Deus que você serve, quando você sabe do Pai que você tem, você para e pensa. Isso daqui tá vindo de Deus? Eu vou aceitar, eu vou entender e eu vou aprender com isso, porque em tudo Deus será glorificado. Mas tem situações que realmente não vem de Deus, é o próprio mal querendo atrapalhar nossa vida, assolar. Mas Deus nos dá sabedoria, discernimento para a gente entender, filtrar. Bom dia, Carlos, tudo bem, meu lindinho? E Deus nos dá sabedoria. Bom dia, Telie, bom dia, minha linda. E Deus nos dá sabedoria. Chama sua mãe, viu, Carlos, para ver também aqui. Saudade de você, meu lindo. E Deus nos dá sabedoria para a gente filtrar. Entender, essa situação vem de Deus, eu vou aceitar, eu vou ser obediente, eu vou aprender com isso, tá doendo, tá sangrando, tá difícil. Oi, Carlos, tudo bem, meu lindo? Deus abençoe, fica com a gente aqui, tá? E compartilha com mais pessoas. Então, quando nós temos que filtrar, essa situação é de Deus, eu vou ser sensato, obediente, e eu vou entender o que está acontecendo, e sobre isso eu vou aprender. Eu vou sair mais forte, Deus está me ensinando algo nisso. Não, a situação não vem de Deus, a situação é o mal querendo me assolar, me aborrecer, me atrapalhar. Então eu vou falar, sai agora em nome de Jesus. Eu tenho que saber entender e filtrar tudo isso. E em tudo, Deus será glorificado na minha vida. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu com Jó, mas vamos segurando aqui que tem muita coisa linda. E vamos refletir sobre isso. Vamos aprender. Nesse dia 30 de julho, nós vamos aprender e entender que Deus, Ele é vitorioso em qualquer situação. Deus é Deus e Deus nunca perdeu o controle das nossas vidas, apesar de mais caótica
Que seja para você, na sua visão, na sua ótica. Deus nunca perdeu o controle das coisas. Deus nunca, porque Deus é Deus. E até aquilo que pode parecer uma maldição, algo tão ruim, Deus converte. Tá na palavra dele que fala que Deus converte a maldição em bênção, para honra e glória dele. Então, vamos lá. Deus quer se relacionar conosco. Ele quer ter essa intimidade. Ele quer ser Deus na nossa vida e Senhor. Ele quer que você acorde e nas primeiras horas do seu dia, que você diga: bom dia, Deus. Muito obrigada por mais um dia. Obrigada porque eu estou respirando. Obrigada que eu tenho uma cama, que eu tenho uma casa, que eu tenho pessoas que eu amo. Ah, eu não tenho uma casa maravilhosa, linda, tal, mas você tem uma cama para dormir. Você tem um teto que te protege. Eu moro sozinho, não sei o que, eu divido apartamento. Não importa, mas você tem um lugar que te protege. Você tem uma cama. Você tem um espaço que você pode deitar e dormir. Então você agradeça a Deus. Porque Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas. E na hora certa, ele vai mudar tudo isso. Porque ele vai ser glorificado. Deus tem pressa a fazer com que as coisas mudem. Sabe, Deus vai de um polo ao outro para mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus do impossível. O Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Tekinu Yavé. O que é Tekinu Yavé? Deus da justiça. Bom dia, Vinícius. Tekinu Yavé é Deus da justiça. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová Rafá, o Deus que cura. Nosso Deus, ele tem vários nomes na palavra, na Bíblia, para nós podermos chamá-lo de acordo com a situação que a gente está vivendo. Elohim, Elohim, Deus no controle está. Então, para cada situação que nós estamos passando, Deus tem um nome lindo. Yavé é um nome forte. Yavé. Na Bíblia nós encontramos Yavé. Os judeus, eles nem falam Deus porque é um nome tão sagrado, tão lindo, tão puro, tão santo. Eles têm respeito, Yavé. Eles têm muito respeito. E nós temos que ter respeito por Deus. Temor. Não é porque Deus é meu pai, eu reconheço como pai, que eu vou ser uma pessoa folgada. Não. Eu devo amá-lo, respeitá-lo, me relacionar com ele, estar todos os dias com ele. Porque é assim que Deus quer. Que estejamos. Ah, você foi, é verdade. A tia que não foi. Mas eu vou. Se Deus quiser, me aguarde que eu estou voltando, hein? Lindo, meu lindo, saudade de você. A tia vai lá, se Deus quiser, nas próximas semanas, me aguardem. Então nós temos que nos relacionar com Deus, né, Carlos? Como é que eu me relaciono com Deus? Orando, falando com Deus, lendo a sua palavra. O pessoal que eu tô dando sal, eu falo, gente, nós temos que se alimentar da palavra de Deus. Nós temos que, sabe? Porque na palavra de Deus fala que ela é nosso alimento, ela é nossa bússola, é luz para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós temos que se alimentar da palavra e vencer tudo na palavra de Deus. A nossa palavra é escudo, é defesa. Nós temos que estar com a palavra de Deus no nosso coração gravada. Na Bíblia fala que nós temos que cravar nas tábuas do nosso coração a palavra de Deus, porque vai chegar tempo, que está muito próximo, que não teremos mais espaços físicos. Bom dia. Não teremos mais espaços físicos para nos encontrarmos. Não teremos Bíblia física. E talvez nem aplicativos de Bíblia, porque o mundo está caminhando para que Jesus volte. E está na palavra. Tudo que a gente fala está na palavra. Só você pegar e ler. É muito simples. A Bíblia está aí. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, eu tenho um aplicativo de Bíblia. Se não tiver, eu te mando o aplicativo para você ler a Bíblia, entendeu? Mas nós temos que estudar, viver, tá aberta, sabe? Nós temos que entender quem é Deus na nossa vida e se relacionar com Ele. Ele quer. Todo relacionamento, quando é novo, a gente fica meio assim, né? Sem jeito, não sabe como chegar, como falar, ai meu Deus. Mas é devagar. É ir. Nós temos que dar o primeiro passo. Vá ao encontro de Deus. Vá ao encontro de Deus. Deus, eu tô aqui. Não sei nem falar, não sei nem orar, mas eu tô aqui. O que eu faço? Bom dia, Deus. Eu te amo. Né? Até ontem eu coloquei o post bem já de noitezinha sobre toda a criação reverencia ao Criador. Nós somos
feitos por Deus. Nós temos que honrá-lo, reverenciá-lo, porque a criação dele, os animais, as plantas e tudo que há nessa terra, flora, fauna, elas reverenciam. Os animais têm temor a Deus. E o ser humano muitas vezes não tem temor a Deus, é desrespeitoso. Então nós temos que parar de ser desrespeitoso. Nós temos que honrar a Deus. Ele é nosso Pai e Ele deve ser honrado, temido, adorado, louvado. Não confunda liberdade com falta de respeito. Tem uma grande diferença, tem uma lacuna. Então, gente, Deus quer nos ensinar hoje como se relacionar com Ele, né? E nós temos que, como amá-lo, né? Sobre amá-lo, pelo que Ele é. A pior coisa que tem é uma pessoa interesseira. Nós temos que saber se relacionar com Deus, que é uma construção, né? Deus tem que entrar na nossa vida e desconstruir tudo e construir tudo novamente. E sobre amá-lo, como que eu amo a Deus? Com a minha vida, com minhas atitudes. Eu vou amando a Deus assim, honrando o meu próximo, perdoando pessoas, amando. Você pode falar, eu não sei como é que eu vou amar a Deus, eu não entendo. Você peça para Deus, Senhor, me ensina a amar, porque Deus é o amor. Jesus é uma pessoa, exatamente. É isso mesmo, Carlos. Ó, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são os três. E Jesus e Deus e o Espírito Santo são, cada um deles é uma pessoa. É a Trindade, muito bem. Você tá sabendo, glória a Deus. Jesus é uma pessoa, Deus é uma pessoa, o Espírito de Deus é uma pessoa. O Espírito de Deus habita em mim. Sabe quando você fala assim, deu um estalo? Não, foi o Espírito de Deus que te deu essa luz para você fazer ou não fazer tal coisa, tal situação. E nós vamos aprender, né, Carlos, a conhecer mais Jesus, conhecer mais a Deus, conhecer mais o Espírito Santo. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E já falei até para vocês aqui no outro café. E cada um deles, glória a Deus, e cada um deles tem a sua atribuição. Deus é o Criador, é o Pai, é o Soberano. Jesus é o Filho que morreu na cruz do Calvário, que teve propósito único nessa terra, de vir em forma de homem, corpórea como eu e você, sentiu dor, sentiu fome, se alimentou, dormiu, porém nunca pecou, porque a natureza de Deus é sobrenatural. A nossa natureza é humana, é pecaminosa, mas Jesus, ele nasceu de origem espiritual. E veio de uma mulher, porque uma mulher chamada Maria foi a mãe dele. Ela foi submissa à vontade de Deus, obedeceu, recebeu a revelação que seria a mãe de Jesus, nosso Salvador. Mas Jesus nunca pecou, porque nele não há pecado, porque ele veio de origem sobrenatural. E nós, humanos, viemos de natureza pecaminosa. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar saúde, vida, salvação. E ele cumpriu o seu propósito aqui na terra, que foi morrer na cruz. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Está lá na Bíblia, está lá em Levíticos e está no Novo Testamento também. Lá em Romanos. Então, gente, Jó, ele nos ensina, bom dia, como eu vou conhecer a Deus, como eu vou me relacionar com Deus. Porque naquela época, na época de Jó, só tínhamos Deus, né, o Criador. E aí, no Novo Testamento, Jesus veio morrer por nós, porque naquele tempo, as pessoas matavam animais, né, derramavam sangue de animais para poder pedir perdão dos pecados. Mas com a vinda de Jesus, que é a nova aliança, ele morreu por nós, derramou seu sangue para nos perdoar. Então, todas as vezes que eu faço coisas que vão contra a palavra de Deus, contra o que Deus fala para mim na sua palavra, eu vou, sábado que vem, deixa eu ver,
Deixa a tia ver. A tia vai no terceiro sábado, se Deus quiser. Eu vou no terceiro sábado, tá bom? Tá com saudade de mim, Carlos? Também tô com muita saudade de você, meu lindo. Então, o Senhor fala na palavra de Deus que nós temos que consultar a palavra. Isso daqui está na palavra de Deus? Será que eu devo gritar com o outro? Falar palavras totalmente indecentes, xingar, menosprezar? Não. Aí eu sempre falo para as pessoas, Jesus faria isso porque Jesus foi modelo de homem e de cristão, conduta, que Deus mandou aqui, ó. Vou mandar meu filho Jesus para explicar para vocês, povo de cabecinha que tem que se ampliar, como é que é ser um bom cristão. Porque nós seguimos os passos de Jesus. Tem um livro que fala, em seus passos, o que faria Jesus. Então, se eu tô com dúvida, se faço ou não faço, não faço. Jesus não faria. A dúvida é um não, né? Deus não opera na dúvida. Então, nós temos que consultar sempre a palavra de Deus e pensar, Jesus faria isso? Deus se agradaria isso, dessa minha atitude? Sim ou não? Aí você vai caminhando nos passos de Jesus, porque Ele morreu. Ele veio nessa terra sentir as minhas dores, as minhas necessidades, mas Ele me mostra, né, Carlos? Nos passos de Jesus o que eu faria. Eu tenho que ser o melhor aluno, a melhor pessoa, porque Deus quer o meu melhor. E tudo que eu faço está em Colossenses 3:23. Tudo que fizermos, façamos o melhor, porque é para Deus. Nós temos que pensar que tudo que eu faço é o meu melhor, porque eu estou falando para Deus, e Deus quer o meu melhor. E, consequentemente, as pessoas vão ver o meu melhor e vão ficar felizes também. Gente, nós temos que fazer sempre o nosso melhor, nas condições que nós temos. Né? Eu não tenho um melhor trabalho, não tenho uma melhor casa, não tenho o melhor. Mas aquilo que eu tenho, eu vou fazer o meu melhor nas condições que eu tenho. Eu sempre falo pro pessoal, quando eu atendo, sobre isso. Não espere chegar ao melhor, talvez o melhor nunca vai chegar, porque você não sabe nem o que é melhor. Bom dia, Lê. Então nós temos que ser fiel no pouco com Deus, e no muito Deus vai nos colocando. É processo, Deus vai nos testando, Ele vai nos capacitando, nós vamos avançando. Continuando aqui. Bom dia, Lê. Ó, aqui as unhas já estão já. Ainda aqui, ó. Bom, andar com Deus nos dias bons todo mundo quer, mas quando vem uma prova, uma dificuldade, aí a gente não quer, né? Claro que ninguém quer, mas nós temos que fazer aquele filtro que eu falei pra vocês agora há pouco. E Deus quer nos ensinar a se relacionar com Ele e como amá-lo. E que eu falei pra vocês, gente, a pior coisa que tem é pessoa interesseira. Deus não quer pessoas interesseiras. Eu só amo a Deus porque eu sei que Ele pode me dar coisas boas, né? Eu tô interessada no que Deus pode me dar. Tá tudo errado, Deus não quer assim. Nós temos que amar a Deus pelo que Ele é, pelo Pai que Ele é, pelo amor, pelo perdão através do seu Filho. Eu tenho que ser uma pessoa desinteressada das coisas, ou seja, não ter interesse, não ser aquela pessoa interesseira. Mesma coisa, nós com Deus. Olha, Deus, eu vou orar bastante porque eu tenho um objetivo na vida. Aí, realizou o objetivo? Quem é Deus? Nossa, a pessoa some. Deus não quer isso. Deus quer pessoas que se relacionem com Ele, que orem, que ame, que perdoe, que obedeça. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o nosso provedor, tá na palavra de Deus. Deus é o nosso Jeová Jirê, o Deus da provisão. E nós devemos buscá-lo em primeiro lugar. Colocar Deus no centro das nossas vidas, porque Ele é tudo que nós precisamos. Deus fala na palavra, eu sou o eu sou. Eu sou o teu pai, o teu provedor, o teu vajirê, o tequino yavé. Eu sou a tua justiça, eu sou a tua paz. Eu sou tudo que você precisa. E as demais coisas eu vou te acrescentando. Mas primeiro, nós temos que reconhecer a Deus na nossa vida, porque Ele é tudo. Deus não quer competir com ninguém, não. Deus, Ele é absoluto. Se você colocar Deus numa outra prateleira da sua vida, não dá. Não dá. Não dá. Eu posso te falar, não dá. Deus é tudo que nós temos, como aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo. Deus
Deus o conservou com vida, apesar de ficar muito doente, e com a esposa. Porque ela foi a testemunha ocular, né? Não, fique em paz, filho, fique em paz. E Deus conservou Jó, apesar de doente, com vida. Porque enquanto a vida há esperança, porque Deus é a nossa esperança, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E Deus conservou Jó. Bom dia, Tatá. Deus nos conserva e conservou Jó com vida e com a esposa do lado. Apesar dela ser uma louca, como ele bem cita, mas ela viu a mudança que Deus fez na vida dele, porque Deus é Deus e não outro Deus fora de Deus. Deus é Deus, ele é tudo, ele é absoluto, ele é soberano. Nós temos que reconhecer isso. E nunca achar que Deus não pode, porque Deus pode tudo o que ele pode, porque ele pode, Deus pode, Jesus pode, ele pode. Não ponha limites para Deus, porque Deus não tem limites. E nós, como eu falo pra vocês, nós temos que ter aquela escala de prioridade. A prioridade máxima é Deus. Eu falei pra vocês isso várias vezes. É Deus, família e trabalho, né? Nossa, Pri, sim, Deus, minha família, meu trabalho. Aí dentro da questão familiar estão os nossos relacionamentos. Então, família, amigos, nós temos que elencar. Deus é a primeira coisa. Deus é tudo. Ele não é coisa, né? Ele é uma pessoa. Então, Deus está ali no topo da minha pirâmide de prioridade. Deus, ponto. Relacionamento com Deus, primeiro lugar. Deus. Segundo, família. Já falei pra vocês as nossas prioridades, né? Tô só recapitulando. Família. Aí no âmbito familiar, que tá ligado a relacionamentos, pessoas. Mas a minha família está na primeira caixinha de relacionamentos. Então, família. E depois terceiro, trabalho, atividades, isso, aquilo. Nós temos que ter essa noção e essa direção. Nós não podemos inverter. É trabalho, Deus no meio e família. Também tá errado. Não, é família no começo, trabalho no meio e Deus lá no último. Pior ainda, tá louco? Não. Deus, família e trabalho. Nós temos que reconhecer tudo Deus na nossa vida. Na palavra de Deus fala, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Salmos 37:5. Nós temos que reconhecer o Senhor. Tem Provérbios. E fala aqui em Salmos 37:5. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós temos que entender. Mas Mateus 6:33 nos fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Viver com o Senhor é obedecer. Não existe mais ou menos obediente. Não, ou é tudo ou é nada. Ou você obedece ou você não obedece. Não tem meio termo, desculpa. Ou você tá na luz ou você tá nas trevas. Não tem mais ou menos. Não tem meio termo. Ou é tudo ou é nada. Fica fácil a gente entender sobre a vida, né? Eu gosto de você um pouquinho. Não, ou eu gosto ou não gosto. Dá pra tomar um café mais ou menos? Não, ou é ou não é. Né? Você vai pegando na sua vida como um todo, você começa a ver. Ou é tudo, ou é nada. Ou eu amo a Deus, obedeço a Deus, ou não amo, não obedeço. Ponto, acabou. Então nós temos que ser obedientes. Sabe por quê? Porque Jesus, como bem o Carlos falou, ele veio aqui nesta terra. Jesus é Deus. Por que ele veio na terra? Morrer pela gente, que ele tinha um propósito. E o propósito de Jesus foi muito doído, mas ele obedeceu ao Pai, que é Deus. E a coisa mais linda que eu tenho falado para algumas pessoas é que na hora que ele estava lá sendo crucificado, no seu corpo mortal, né, que ele estava aqui como homem, mas ele é Deus, ele foi glorificado, ele ressuscitou, está vivo lá nos céus, à destra de Deus, e habita em nossos corações, que é o Espírito Santo. Quando ele estava lá sendo crucificado, ele gritou, né? Elohim, Elohim, sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me abandonastes?
E ele expirou, né? E antes dele falar isso, uma coisa que tem me deixado muito assim, eu fiquei extasiada quando eu li, foi tão lindo, que na Bíblia fala, quando Jesus fala isso, aí ele grita, né? Está consumado, ou seja, eu cumpri meu plano de morrer por vocês, meu sangue está sendo derramado. E aí ele expira, né? Entregou seu espírito para Deus. Aí ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, que foi no domingo. E ali, gente, quando ele fala, quando nós lemos na Bíblia, né, na tradução está consumado, em grego fala tetelestai. E em hebraico fala nishlem. E até hoje, bom dia, até hoje, lá em Israel, eles falam nishlem, ou seja, quanto é que é esse café, né? Aí alguém pagou minha conta, fala, nishlem, está pago. Ou seja, o Senhor pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário, morrendo, derramando seu sangue por mim e por vocês. Está pago. E eu tenho que crer nesse sacrifício e nunca mais crucificar Jesus pecando, atuando de maneira errada, que vai contra o que Deus fala para nós, que está aqui na sua palavra. Isso é muito sério. E Jó, ele honrou ao Senhor. Ele não abandonou sua fé, ele não foi contra a palavra do Senhor, que ele sabia que Deus mudaria a sorte dele. Ele não desacreditou do poder de Deus, que apesar de impossível tudo que ele estava vendo e vivendo, só tinha catástrofe, perda, perdeu, foi perdendo, o Senhor o honrou. E viver com o Senhor é obedecer. É crer quando humanamente nós não vemos nada. Mas o Pai já deixou, mas Deus, que é nosso Pai, nunca deixou de trabalhar. Você fala assim, não tá vendo nada acontecendo, né? Mas está acontecendo. Deus nunca deixa de trabalhar, né? Em favor das nossas vidas. Trabalhar em nós, por nós e através de nós. 2 Coríntios 5, 7, que eu amo, fala, porque andamos por fé e não por vistas. Ver para crer, zé é fé. Agora, fé eu não estar vendo, mas eu sei que Deus está fazendo e vai acontecer na hora de Deus, no tempo certo, vai acontecer. Deus é o tempo. Tivemos um café. Deus é o tempo, Ele é a vida, Ele é o amor, bom dia, Ele é o perdão. Deus é tudo que nós precisamos, Ele é o eu sou o teu Deus, o teu ajudador, o teu Senhor. O caminho da fé é apertado, gente, é estreito. Somos provados durante esse processo de jornada. Assim como eu sou provada, você também é, Jó também foi. Mas nós sabemos que Deus está no controle. Não é uma palavra clichê. Realmente, Deus está no controle de todas as coisas. E nada acontece fora da permissão dele. Nada acontece sem a permissão dele. Nós temos que ter essa consciência. Por mais triste, por mais catastrófico, por mais que não tenha solução, Ele é a solução. E glória a Deus. E eu amo Jó. Aí, veja bem, no capítulo 2, Jó tem 42 capítulos. No capítulo 2 já mostra Jó, a mulher dele já dando a louca literalmente nela. Só que aí no 42, Jó 42 é no último capítulo de Jó. E assim, gente, eu não sei questão de tempo, né? Aqui nós vemos o livro de Jó, ver como que foi importante a vida dele. Tem um livro. Não sabemos, eu não sei ao certo o tempo que ocorreu toda essa questão de perdas que ele teve e tudo, e depois a restauração, eu não sei, mas eu sei que aqui tudo foi descrito em 42 capítulos, mas eu creio que pelo menos uns 7 anos, não sei exatamente, aconteceu isso na vida de Jó, mas eu
eu imagino que ele passou um processo assim doído de 7, 10 anos, eu não sei, né? Deus não... Nós não temos esse conhecimento, mas que nós podemos aprender aqui em 42 livros, capítulo de Jó, foi descrito só... E pessoas vindo pra ele falando, os amigos dele, Jó, o que tu fez, cara? Nunca imaginei que isso fosse acontecer contigo. Né? Tinha os amigos, né, que ficavam ali na orelha dele, Jó, o que tu fez, Jó? Né? Levantavam Jó, sacudiam Jó, o que tu fez? Onde que tu errou, meu? O que tu fez pra tu ter tanta coisa ruim uma atrás da outra? E o que tá acontecendo? Nunca vai passar isso? Esse tempo ruim nunca passa? Gente, que eles estavam só melhorando de vida e Jó só piorando. Tipo, uns cresciam e ele só tinha ladeira abaixo, só decadência. E não sei ao certo o tempo que levou todo esse processo de perda, de dores e Jó, não sei. Mas o que eu sei é que lá no último capítulo de Jó, 42, vocês vão chorar muito, porque eu sempre choro. Deus mudou toda a vida de Jó. Mudou literalmente da água pro vinho. Ele era um homem bom, maravilhoso, perdeu tudo. E o Senhor Deus mudou a história dele. E eu amo esse versículo que está em Jó 42, 2. E eu oro em cima disso, porque vocês têm que aprender a orar na palavra de Deus. É maravilhoso. Isso aí fortalece a nossa fé. Jó 42, 2 fala: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. Gente, sei, e tem na outra tradução que eu escrevi aqui que fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Quem pode impedir o poder de Deus? Ninguém. Ninguém. Qualquer força do mal, nada pode impedir o que Deus faz, porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eu Sou. E Jó começou o último capítulo dele falando isso. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Gente, isso que é fé. E nós temos que ter fé. Paciência, fé. Por quê? Você olhar uma situação totalmente ao contrário do que você já teve, que você já viveu, e falar que Deus pode fazer todas as coisas, porque isso é fé. E nós temos que ter essa fé de que, Senhor, não estou vendo nada agora, mas eu sei que o Senhor está fazendo. E nada vai impedir o teu agir, o teu poder, a tua glória manifesta. Eu sei que o dia vai chegar e tudo isso vai mudar. E eu vou testemunhar. Isso é fé. Nós temos que ter fé. Fé para dias bons e fé para dias ruins. Fé, porque Deus existe. Ele está aqui conosco. Ele quer que você tenha fé em Deus. Fé nele. Fé em Deus. Porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém vai a Deus sem ter Jesus. Jesus é um intermediador entre Deus e os homens. Então nós temos... E Jesus falou isso, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus. Então nós temos que entender que nós temos que ter fé em Deus. Porque Ele faz. Ele faz todas as coisas. Do jeito dele, da maneira dele, que é o melhor. E Ele é o... Bom dia, Gabi! Bom dia! Você é um milagre, glória a Deus. Nós temos que crer. Apesar das circunstâncias, apesar de tudo virado, nós temos que crer, porque Deus faz. Deus faz infinitamente mais, Efésios 3:20, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. O poder de Deus está sobre nós, é o Espírito Santo. Ele que nos leva a ter fé. É Ele que nos leva, nos fortalece. Nós temos o poder de Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo. Ele nos move. Então, que você se deixe ser movido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pelo poder que é em Deus. Tem que se permitir, tem que confiar. Literalmente, você
Fecha os olhos e fala, Senhor, tô indo, tô confiando. Não vou olhar pra mais nada, tô olhando pra você que eu olho. Se eu olhar ao meu redor, pras pessoas, eu vou só chorar e vou afundar. E Deus não quer que nós afundemos, Deus quer que nós prossigamos. Por isso que a fé é nosso escudo. Escudo protege e defende. Entendeu? E vamos caminhando. E, gente, a coisa mais linda. Jó 42:5. Esse último capítulo é maravilhoso. Bom dia, Lu. Esse último capítulo de Jó, eu amo. Assim, eu choro. É uma coisa linda. E Jó fala, em Jó 42:5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora com os meus olhos te viram. Ou seja, aqui na outra tradução fala, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem com os meus olhos. Ou seja, ele conhecia Deus, ele vivia com Deus, mas ele não tinha experiências com Deus. E o que nos faz crer dia após dia em Deus são as experiências com Deus. Então isso é muito lindo, porque tem até um louvor que fala, em cima de Jó, que fala que eu te conhecia de ouvir falar. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é o Criador. Mas agora, com os meus olhos, eu te vejo. Porque quando você vê o seu físico sendo curado, quando você vê uma restauração dentro da sua casa, quando você vê a multiplicação entrar na sua casa, um dia você não tem nada, um dia você tem tudo, e isso é poder de Deus. Quando você começa a ver o céu se abrindo sobre a sua vida, as bênçãos vindo, porque você ativou, você tem fé. Então você passa a ser uma pessoa que você está vivendo e experienciando tudo isso com Deus. Isso é maravilhoso. E Deus quer que todos nós tenhamos experiências diárias com Ele. Isso que Deus quer de nós, experiências com Ele. Dia após dia. É acordar, olhar para o céu e falar, Deus, obrigada por esse dia, eu vejo o Senhor. É você fazer tudo pensando em Deus, porque tudo é para Ele, tudo é dele, o meu respirar é dele, eu sou dele, nós somos dele. Isso é ter experiências diárias com Deus. Não é esperar vir uma grande catástrofe para depois vir um grande milagre, não. Porque os milagres são diários. Como eu escrevi na outra semana, o sucesso mora nos detalhes. Bom dia, se eu não sei contemplar a Deus nas pequeninas coisas, nos detalhes, nunca eu vou poder viver grandes coisas com Deus, viver grandes milagres, porque minha fé está tão abalada que eu nem consigo ver Deus nas pequeninas coisas. Então, seja uma pessoa sensível, que admire tudo, porque tudo é tão lindo, tudo é maravilhoso. Deus é Deus, Ele é o poderoso, Ele é maravilhoso. Você já se deu conta de toda essa criação ao nosso redor? Nós somos também sua criação. Você viu cada detalhe? Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é lindo, maravilhoso, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gente, aprenda a contemplar. Seja assim uma pessoa apaixonada por Deus. Uma pessoa apaixonada pela vida que Ele te deu. Seja. Porque isso muda tudo. Mude a sua visão perante a vida e perante todos, mude. Queira mudar hoje, em nome de Jesus. Para de reclamar, para de blasfemar, para! A tua boca tem que ser uma boca que abençoe, bom dia. A tua boca tem que falar palavras de bênção, nunca de maldição, bom dia. A tua boca tem que ser uma boca pura, limpa, santa, que profetiza, não que amaldiçoa. Porque Jó nunca falou nada contra Deus, porque ele sabia que Deus mudaria toda a vida dele, toda a sorte dele. Literalmente, gente, somos levados ao deserto para que Ele conheça os nossos corações e nós ouçamos a sua voz. Quando está naquela agitação, no dia a dia, na coisa frenética,
A gente não consegue ser detalhista, atencioso para as coisinhas, né, pequenininhas. Mas quando Deus nos tira daquele no olho do furacão lá e nos leva para um deserto, para um lugar que só tá nós e Deus, uma situação totalmente adversa, aí a gente começa a observar tudo, dar atenção para as coisas e ouvir o que Ele quer falar conosco. Por isso que nós temos, por isso que fala em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com Deus. Tem esses momentos com Deus diários de comunhão, de meditação, porque você pode passar por um momento difícil na sua vida. E quando você passar, você vai estar mais apurado, você vai ouvir melhor a voz de Deus. E tudo aquilo que estiver acontecendo vai passar muito mais depressa, porque quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente só reclama, murmura, blasfema, grita, esperneia, parece que só piora. Mas quando você fica em silêncio, você se cala e ouve o que Deus quer falar com você, tudo vai mudar. Tudo muda quando você muda. Grava isso. Tudo muda quando você muda. Quando você muda a visão sobre as coisas, sobre as pessoas, tudo muda. Deus quer mudar a sua mente. Tá cauterizada. Deus quer mudar. Deus quer fazer a metanoia. Deus quer, você tem que querer. Tudo muda quando você muda. Deus, Ele é imutável. Bom dia. Porém, nós temos que mudar, nos renovar. Romanos 12, 2 que fala, renovamos a nossa mente. Nós temos que renovar a nossa mente em Cristo. Está aberto, nós temos que querer fazer tudo isso. Deus nos dá livre arbítrio, são escolhas. E aí, Mateus 4 fala sobre que ele, porém, respondendo, disse, como está escrito, porque Jesus também foi tentado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele ficou 40 dias, 40 noites jejuando, tendo comunhão, literalmente ele foi levado ao deserto, Jesus, né? E lá ele foi tentado pelo mal, só que ele respondeu no capítulo 4, Mateus 4 fala, ele porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, conhecê-la, vivê-la, para poder se defender. Lembra que a palavra é alimento, é espada, é escudo. E nós temos que passar pelas situações com a palavra de Deus no nosso coração, se defendendo. Vem alguém ali te pressionar, larga disso, que isso, já morreu, já deu por perdido. A última palavra vem de Deus. E eu vivo sobre a palavra de Deus. E Deus é quem faz. Deus é quem cuida. Deus é o Todo-Poderoso. E eu creio na palavra de Deus. Então nós temos que viver sobre isso, em cima da palavra de Deus. Não confie no homem. Maldito homem que confia no homem. Nós vamos confiar em Deus. Viver para Deus, confiando nele. Isso é o que Deus quer. Porque, gente, a provação passa. O deserto tem fim e a cor volta. E a vida volta a ter cor. Pera lá, Priscila. A provação passa. O deserto tem fim. E a vida volta a ter cor. Não morra durante o processo. Amadureça. Como é que eu vou ver o milagre acontecendo? Não morrendo. Me fortalecendo no Senhor, na palavra dele. E com isso eu vou amadurecer. Eu vou mudando. Eu vou me transformando. Nós somos o quê? Diamantes. Lembrem-se disso. Nós somos o quê? Diamante. Deus vai nos forjando. Deus vai nos moldando. Né? E nós temos que ser fiéis. Podem vir
pessoas e tal falar e blá 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 blá, mas eu estou ouvindo ao Senhor, eu confio nele, eu sei do que ele está fazendo e tudo isso vai ter um fim e Deus vai mudar a minha sorte, porque Deus muda. Eu tenho que mudar para poder ver a mudança. Isso é muito forte. E não morra, amadureça. E nós vamos aqui encerrando com Jó 42, 10. Ah, tá. Jó 42, 10, que fala o seguinte, que eu amo. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Gente, tem um segredo também. Nós temos que perdoar quem, durante o processo que nós passamos, nos aborreceram, foram contra, não tiveram sabedoria alguma. Perdoa essas pessoas, ore por elas, porque Jó nos ensinou, hein? Jó orava pelos seus amigos. Temos amigos que parecem mais inimigos, não é verdade? Mas não tem problema, Deus está nos testando em tudo para sermos aprovados. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Bom dia! E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então o segredo está em permanecer firme com Deus, orando, crendo, acreditando que tudo isso vai mudar, porque na NVI fala que Deus o tornou novamente próspero. E aqui fala que Deus virou a sorte dele. Ou seja, Deus mudou. O homem ficou 2 vezes mais próspero, porque ele se manteve firme, ele não saiu, não abandonou as coisas como que bem quiseram, não tiveram sabedoria. Ele orou pelas pessoas que estavam contra ele, porque Deus queria mostrar para o mal, para o próprio Satanás, que Deus é quem cuida dele, que cuida de nós, e que Deus sabia o coração de Jó, que Jó não iria abandonar o barco. Jó não iria jogar tudo pra cima e sair correndo que nem um louco, como a louca da mulher dele falou e aconselhou ele. Então, que você se mantenha firme com Deus. E tem também um versículo que me mandaram aqui, que é Jó 5,17. Vamos lá ver. Jó 5,17, que fala o seguinte, vamos ver aqui que é importante, está no livro de Jó, vamos ver então. Jó 5,17, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Jó fala, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, exatamente. Às vezes realmente a gente não fez nada de errado, a gente se manteve ali certo com Deus, porém Deus quer mostrar para os outros que ele é poderoso. E os outros estão aprendendo conosco. Como que essa pessoa se manteve? Como? Achei que já ia morrer, não morre. Meu Deus, a pessoa foi ali no último estágio, foi lá no calabouço. E quantos personagens bíblicos a gente vê que foi lá no fundo do poço? E Deus subiu e mudou. José. Já falamos de José aqui, já falamos de Esther. E já falamos de Davi, de tantas outras pessoas. Qual o segredo de tudo isso, gente? Se manter firme com Deus. Não importa a circunstância, não importa as pessoas, eu quero que se danem porque eu não posso fazer nada por ela, eu posso fazer por mim. O nosso testemunho, a nossa vida, a nossa conduta salva outras pessoas. Que se nós conseguimos, elas também vão conseguir. Porque Deus mandou seu filho Jesus. Se ele conseguiu vencer tudo, eu também consigo. Posso todas as coisas que me fortalecem. Poder todas as coisas, saber que nos dias bons, nos dias ruins, eu vou passar firme porque Deus está comigo. Isso é tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E nós vamos atravessar. Então que nós nos mantenhamos firmes. E hoje, para encerrar, que eu amo esse versículo, que foi
o versículo que eu falei pra mim mesma no meu aniversário, 7/7 agora. Levanta e resplandece, Isaías 61. Que nós podemos finalizar hoje, julho, falando sobre isso. Levanta e resplandece, gente. Tá chorando? Para, levanta. Tá tristinha? Para, vai lavar essa cara, entendeu? Vai lavar, você é linda, linda, maravilhosa, chega. Para de chorar. Para de reclamar, que isso? Vai ficar dando pontos pra quem? Não vai. Vai dar honra e glória a Deus, entendeu? Vai ficar linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso, cheiroso e vai seguindo tua vida. Porque Deus está mudando a tua sorte hoje. Você crê? Eu creio. Glória a Deus. E fala assim, ó. Levanta. Aqui fala, levanta-te. Refugia. Porque a luz levanta-se. Refugia. Porque chegou a luz. E a glória do Senhor raia sobre você. Ou seja, levanta e resplandece. Vai, Deus está contigo. A luz está sobre você. Creia no Deus que você serve. Eu não conheço Deus. Vai conhecer Deus agora. Senhor, o Senhor existe? Eu quero te conhecer. E você vai conhecendo a Deus. Você vai resplandecendo a glória de Deus. E você vai orar pelas pessoas que ficaram te falando um monte de coisa que não era para você ouvir. Mas você vai perdoar essas pessoas. Você vai orar por elas. E Deus vai mudar a tua sorte. Hoje, eu creio. Você tem que crer também. Em nome de Jesus. Amém? E vamos parar de chorar. Vamos parar de contar a história triste. Vamos, chega. Pode estar triste, mas não vai ficar triste mais. Porque Deus está entrando com providência, com glórias, com maravilha. Porque você está crendo. Eu posso crer. Se você não crê, nada vai mudar. Porque Deus quer que você creia e se levante. É tempo de se levantar. Não é tempo de abandonar, não. É de continuar, persistir. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu creio em Deus. Então eu vou ser salva dessa situação. Deus vai me tirar disso na hora certa. Porque Ele é o tempo. Ele é Deus. Ele tem pressa de fazer grandes coisas. Mas nós temos que obedecer, que permanecer firme e agradecer e orar. Porque quando eu libero perdão para pessoas, eu sou curada. Eu sou liberta. E minha vida muda. Tudo muda quando eu mudo. Entendeu? Mude. Mude. Para ver a glória de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Deus é poderoso. E é isso aí, gente. Terminando julho. Que amanhã já acaba julho, dia 31. Mas o ano não acabou. A vida não acabou. Deus tem muito mais. E Deus está fazendo grandes coisas na nossa vida. Amém? Vamos tirar foto agora. Aê, deixa eu ver um pouquinho. Que Deus nos abençoe. Que seja um novo mês que vai começar terça-feira. Mas julho não acabou. O julho está aqui ainda, né? Dia 30 de julho de 2023, às 9h25, encerrando esse café maravilhoso, abençoado. E creia que Deus está na sua vida, que Ele está no controle. Se você não sabe se você tem Deus na sua vida, me chama no direct, que a gente vai conversar, que a gente vai orar, porque você precisa de Deus, porque Deus é tudo que você precisa. Ele vai te acrescentando dia após dia. E permaneça firme, não abandone nada, porque Deus está no controle. E para Deus nada é impossível, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande beijo e nos vemos daqui a 15 dias. Pra vocês uma boa semana, porque hoje já começou a semana, né? Domingo, primeiro dia da semana. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Tchau, tchau!